Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre integração numérica, conteúdo abordado aí na disciplina de cálculo numérico. Meu nome é José Gomes e vamos seguir com a apresentação. Integração numérica. Sabemos que o cálculo diferencial e integral de uma função de x é uma função contínua de a a b, no ponto A ou ponto B, nesse intervalo. Então, esta função tem uma primitiva neste intervalo. Ou seja, existe uma função que seja derivável. E essa derivada é o que vamos trabalhar, né, na nossa integral para encontrar essa função. Assim, a integral no intervalo de a a b é igual à função de x, que é igual à nossa função de x, função de b, menos a função de a. No entanto, pode ser fácil expressar essa função primitiva por meio de combinações finitas de funções elementares, como, por exemplo, uma função e elevado na menos x ao quadrado, cuja primitiva dessa função, que se anula para x igual a zero, é chamado de função de Gauss. Existe ainda o caso em que o valor da função é conhecido apenas por alguns pontos, nos intervalos a e b. Como não conhecemos a expressão analítica da função, não temos a condição para calcular a integral da função. A ideia básica da integração numérica é substituir a função por um polinômio que se aproxime razoavelmente no intervalo de a a b. Assim, o problema fica resolvido pela integração de polinômios, que é trivial de se fazer. Como este raciocínio, podemos deduzir fórmulas para aproximar a integral no intervalo AB de uma função. Basicamente, o que essa apresentação propõe é substituir a função por um polinômio que possa ser integrado, no caso, encontrar a primitiva, né, desse polinômio, ou, né, fazer sem encontrar a primitiva. A gente pode ver um pouco mais à frente. Fórmula de Newton-Cotes. Nas fórmulas de Newton-Cotes, a ideia do polinômio que se aproxime razoavelmente é que este polinômio interpole a nossa função em pontos A e B, igualmente espaçados. Consideremos a participação no intervalo AB e subintervalos de comprimentos, que é tido por H. E aí esse H vai ser justamente o passo entre xi mais 1, ou seja, x1, x2, x3. Esse H é justamente esse intervalo, né, entre os nossos pontos aí na nossa abscissa. Então, temos uma integral de um intervalo de a a b de uma função, e nós substituiremos esse intervalo por um ponto x determinado e um determinado xn, né, ou x1, x2, como quiser chamar, por uma outra função, né? E essa função vai ser dada por um polinômio, ou seja, uma outra função que equivale, né, à área da nossa integral. Aqui temos uma fórmula geral, né, como Newton prescreveu aqui, ó. Integral de uma função
no intervalo de AB. É igual ao intervalo de um polinômio em um intervalo de x0 a xn. Essa integral ela vai ter um erro associado, né? Ela vai ter um erro. Então, vamos lá. Um dos métodos de integração é o método do trapézio, né? Se usarmos a forma de Lagrange para expressar o polinômio, um polínômio 1, que interpola a nossa função em x0 e x1, temos uma integral no intervalo AB, substituiremos esse AB por x0, a nossa função por um polinômio, e aí, fazendo a interpolação de Lagrange, nós podemos colocar esses pontos interpolados aqui na nossa integral. Tá? Assim, vamos ter uma fórmula que será a fórmula dada da integral de h sobre 2 vezes o nosso ponto, né? A nossa ponto correspondente à nossa função, que é o y0, ou o nosso ponto da função correspondente ao x0, e o nosso ponto da nossa função correspondente ao x1. Dado isto, é a área de um trapézio, onde a altura, né, vai ser parte de um trapézio transposto, né? O trapézio que estará na sua horizontal, ele vai ficar na vertical aqui, e nós vamos apresentar esse trapézio como o H, que é a altura do nosso trapézio, vai ser x1 menos x0. É justamente o passo do x, tá? Com as bases f de x0 e f de x1, ou seja, o ponto correspondente ao nosso x0 e o ponto correspondente na nossa função do x1. Olha aqui como ficou a regra do trapézio. Nós temos aqui, ó, a regra do trapézio simples. Nós temos uma função, que ela decorre aqui, e temos dois pontos, o ponto A e o ponto B, que vai ser os respectivos x e x0. Para determinar essa função, nós colocamos um trapézio onde o ponto de interseção da nossa função corresponde ao A igual a x0 e o B igual a x1. Esse trapézio, nós diremos que a altura dele equivale ao passo, né, à distância aí entre o nosso x1 e o x2. Para determinar h, faremos o seguinte, ó, a nossa altura h é o x2 menos x1. Diremos, então, que a nossa função será igual à nossa função do trapézio. Temos aqui, ó, que para calcular a área do nosso trapézio, será uma integral da nossa função no ponto x1 e x2, tá? No intervalo de x1 a x2. Para calcular a área do nosso trapézio, será uma integral no intervalo de x1 a x2 da nossa função. Porém, vamos substituir essa função pelo ponto y1, que será igual ao nosso f de x1, e o y2, que será igual ao nosso ponto x2 na função. Tá? Multiplicaremos isso aqui por h, que é a altura do nosso trapézio, sobre 2. Essa fórmula geral aqui é igual a esta fórmula geral do trapézio, onde, respectivamente, Bzão corresponde a B1 e Bzinho corresponde a Y2. O H corresponde à altura, né, como já dito, e
toda a função é dividida por 2. Então, temos aqui, ó, na regra do trapézio simples, vamos apresentar aqui a nossa integral da função x ao quadrado mais 1x, 1 sobre x, integrando essa função no intervalo de 1 a 1,2, nós podemos ter um resultado aproximado que seja a área de um trapézio. Então, o que podemos fazer? Nós pegamos essa função e a fórmula do trapézio e substituímos o nosso intervalo na fórmula do trapézio, onde o y1 corresponderá ao nosso primeiro ponto do intervalo, e aí substituiremos o x pelo nosso x1, e o nosso x2 nós vamos substituir, né, também na nossa função. Então, o y1 é o que corresponde a este segmento da função, e o y2 corresponde a este segmento. Veja que em nenhum momento nós precisamos encontrar a primitiva dessa função. Pronto. O nosso passo, né, o nosso intervalo aqui de x1 a x2 será o x2 menos x1. Então, ele estaria aqui, ó, 0,2 dividido por 2, pronto. Substituindo esses valores, colocando na nossa calculadora, teremos aqui o valor aproximado da área da nossa função, 0,4273. Podemos fazer uma comparação aqui com a integração convencional, né? Encontrar a primitiva. Então, a gente faz o seguinte, ó, a mesma função nos intervalos, encontraremos a nossa primitiva da nossa função, aplicaremos o intervalo de 1 a 1,2, substituiremos na nossa função e encontraremos o valor de 0,4235. Né? Em comparação com o método do trapézio, temos aqui, ó, o método do trapézio, que é igual a 0,4273. Podemos fazer o seguinte, aplicar o erro absoluto, e aqui encontraremos, né, a distância aí em termos absolutos do nosso erro, e podemos encontrar o nosso erro relativo, né, que é de 1,77%. O que acontece? A gente aplica esse tipo de fórmula do trapézio, como assim é conhecido, integração pelo método do trapézio, quando não conseguimos encontrar uma primitiva, né, de começo. Existem determinadas integrações que você tem que fazer diversas substituições, integrar por partes, né, fazer uma série de movimentos, quando que podemos associá-la a um polinômio, como esse do trapézio, e aí a gente conseguiu uma área com um valor aproximado, onde esse erro não seja tão relevante para a determinação do nosso cálculo. Vamos agora para a regra, né, de 1/3 de Simpson. Novamente, podemos usar a fórmula de Lagrange para estabelecer uma fórmula de integração resultante da aproximação de uma função por um polinômio de grau 2. Então, seja um polinômio de grau 2, um polinômio que interpola a nossa função. E nos pontos x0, x1. Então, nós temos aqui os pontos da nossa função.
Fazemos aqui o nosso polinômio integrador, que é parte aí da nossa interpolação de Lagrange. Colocamos a nossa função de integração. Vamos dizer que ela seja igual ao nosso polinômio de integração. A gente tem que pegar um polinômio que intercepta a função e que seja próximo, né, ao popular, falando desenho de nossa função. Aplicamos aqui as integrais, e aí temos que, resolvendo as integrais, obtendo a regra de 1/3 de Simpson, vai ser a integral da função no intervalo de x0 a x2 será semelhante, h aqui vai ser semelhante à nossa regra do trapézio, onde o nosso Simpson vai colocar 1/3 sobre os pontos, né, do nosso trapézio aqui seccionado. Então, ele vai colocar aqui, ó, 1/3, o 1 está aqui subentendido, né, sobre o h, e ele vai multiplicar. O que acontece nessa função? Nada mais é do que o Simpson seccionando mais a função para que obtenhamos um valor mais aproximado. Tipo, aquela regra do trapézio se aplica a uma função, um f de x. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. A nossa regra do trapézio, ele se aplica a uma função, certo? Foi colocado um trapézio aqui, digamos assim, de uma forma bem geral, mas podemos, a cada ponto desse daqui, estabelecer um trapézio. A cada ponto desse daqui, estabelecer um trapézio. Assim, diminuiremos o erro da nossa função. O que o Simpson fez aqui foi a mesma coisa. Ele aplicou, né, vários segmentos aqui, e aqui ele conseguiu, né, multiplicar por 1/3 e conseguir a área dessa função. Vamos ver isso aqui no campo. Olha lá. O que ele faz? Ele pega uma função, a nossa integral será de uma função x na x, no intervalo de 1,6 a 2. O nosso y, né, será justamente esses pontos, né, de A e B, né, respectivamente, inseridos na nossa função. Então, o que é que ele pega? Ele pega o nosso ponto de A a B e ele determina o passo, a altura, como se fosse a altura desse trapézio. E aí ele põe 2 menos 1,6, que é o nosso intervalo da função, tudo isso dividido por 2, e encontramos aqui o nosso passo da nossa função. Ele vai determinar aqui, vai ser um trapézio um pouco mais seccionado que aquele trapézio que nós fizemos. E aí ele aplica, a nossa integral vai ser a altura vezes a função nos seus respectivos pontos. Então, o que ele vai substituir aqui? Se nós aplicarmos esse passo aqui, ó, de 1,2, ele seccionou em 3 o nosso trapézio. Ele tem um pequeno trapézio aqui, e vai até esse 1,8. Reparem que, aplicando o ponto A, que é de 1,6, mais 0,2, ele vai ser 1,8, mais 0,2, ele vai ser 2. Então, ele separou 3 pontos aqui, como se fosse o nosso trapézio, aplicou, né, os valores de x nessa função, na x, x na x, né, aplicou essa função e obteve este valor da nossa integral. Repare, o valor exato dessa integral
é 4,4172. O valor aproximado da nossa integral é 4,4174. Então, é um valor muito próximo de uma área onde que existe um erro associado, mas se esse erro não for tão relevante, pode ser aplicado para a determinação dessa integral. Podemos ver essa aplicação Scilab. Vamos usar um método de integração numérica, onde nós temos aqui no Scilab, né, a categoria 8, a nossa subcategoria 2, que é análise numérica, o nosso livro, né, é o 1 aqui, os métodos, né, científicos e engenharia. Temos aqui o nosso capítulo, que é o 7, integração numérica. Temos o exemplo e vamos iniciar. Aqui ele determinou a função de x e y. E temos aqui a função, o nosso m, né, x e y. Ele vai fazer tanto o método do trapézio, tentar rodar isso aqui para a gente ver. Olha lá. Ele tem uma integração do trapézio e a integração. Vamos tentar fazer outra aqui no nosso Scilab. Integração numérica usando a dupla trapezoidal. Ele está usando um duplo trapézio para a função. E aí ele consegue um valor um pouco mais aproximado. Vamos tentar um outro método. Integral de Simpson em 1/3. Vamos lá. Ele tem uma função associada. Ele tem aqui os pontos da nossa função. E ele vai apresentar o resultado, assim que eu executar o algoritmo. Olha lá. Temos ainda um método que ele usa o trapezoidal e o de Simpson. Aqui temos uma função, onde ele coloca aqui os pontos A, B e N. O nosso algoritmo aqui tem os limites de integração, temos aqui a nossa função, o intervalo, o nosso passo, né? A menos B, e vamos rodar para executar esse algoritmo. Olha lá. Nós temos aqui executado o método trapézio, o método de Simpson, o erro associado para o método trapézio e o método de Simpson. O método de Simpson mostrou ter um erro menor, né, para essa função. Então, é mais interessante que possamos usar o método de Simpson para determinar a nossa integral, né, a área integrada. Então, fico por aqui e essas foram as minhas referências.